Oi, pessoal. Vamos dar continuidade, então, nas nossas aulas de enfermagem centro-cirúrgico. Hoje, nós vamos começar a falar sobre os posicionamentos. Nós vamos entrar nas cirurgias, né? Na próxima aula, nós vamos falar sobre o operatório, pré-operatório, o perioperatório e o pós-operatório. Hoje nós vamos falar sobre as posições que tem as cirurgias e na próxima aula nós vamos falar sobre esdenos, sobre sondas e nós já vamos, né, já estamos introduzindo, dando introdução à cirurgia em si, tá? Então, gente, o posicionamento cirúrgico do paciente é muito importante, principalmente na assistência a esse paciente, tá? No período perioperatório. O que é isso? Desde o antes até o final, tá? O principal objetivo desse procedimento é o quê? E principalmente durante, né, a cirurgia. É promover uma ótima exposição, principalmente do sítio cirúrgico, de onde vai fazer a cirurgia. Prevenção de complicações decorrentes até mesmo do posicionamento cirúrgico. É essencial, então, que o trabalho em equipe e a utilização de dispositivo, equipamentos de posicionamento específico para cada paciente, porque cada cirurgia eu tenho uma posição do paciente. O enfermeiro, ele vai compartilhar com a equipe, cirurgião, anestesista, o pessoal da enfermagem, a decisão melhor do posicionamento do paciente, para quê? Para facilitar aquelas atividades durante o ato anestésico cirúrgico. Para isso, é necessária a identificação das alterações anatômicas e fisiológicas do paciente. Nós começamos a falar, né, antes da cirurgia, né? Nós começamos a falar da tricotomia, do banho, dos cuidados, nós já falamos sobre isso. Agora nós estamos introduzindo quando vai na cirurgia mesmo, tá? Então, a identificação dessas alterações anatômicas, fisiológicas do paciente, associadas a tipo de anestesia, o tipo de procedimento, por exemplo, até mesmo posicionamento do paciente ao ato da anestesia. Tem gente que não consegue ficar em posição, né? Nós vamos estudar também sobre os tipos de anestesia, como que fica, as posições que fica para ter essas anestesias. Certas pessoas não conseguem se posicionar. Então, aí tem que ver o melhor posicionamento. Então, o tipo de procedimento é ao mesmo tempo olhar o tempo cirúrgico que será submetido àquele paciente para que o posicionamento seja adequado e não ocasione algumas complicações pró-cirúrgico. Então, nós estamos numa época de Covid. Eu acho que já está bem, né, conversado. Qual que é a posição melhor para quem está de Covid, quando está com falta de ar, em CTI, qual que é o posicionamento que eles estão pondo? Prona. Qual que é essa? Nós vamos ver aqui. Talvez vocês já até sabem, mas nós vamos estar vendo aqui. Então, quais são as regras gerais para o posicionamento do paciente, principalmente na mesa cirúrgica, que a gente está falando de quê? De centro cirúrgico. Expor adequadamente o local a ser operado, prevenir a interferência na respiração do paciente, proteger contra a compressão indevida de nervos, prevenir posicionamento incorreto com auxílio de coxins. O que é coxins? É tipo os travesseiros, né? Mas são redondos para proteção, você coloca a perna, tá? A gente usa isso muito para posicionamento de paciente. Então, vamos entrar agora no decúbito dorsal. É a forma mais comum, natural do corpo em repouso,
tá? Ele é colocado com as costas no chão, um braço ficando ao lado da mesa, com a palma da mão voltada para baixo, assim, e o outro braço colocado sobre o apoio sobre a infusão venosa. A coluna, ela vai ser alinhada e o corpo não deve entrar em contato diretamente com a mesa, principalmente inox, né, que é utilizado. As pernas são mantidas descruzadas e ali é a posição indicada para principalmente cirurgia abdominais, tá? É essa posição que é o decúbito dorsal. Aqui não está mostrando os braços abertos, né? Que fica a controle, que põe na hora da cirurgia, que coloca o aparelho de pressão e na outra a infusão venosa. Nós temos a posição, voltou, Trendelenburg, uma variação do decúbito dorsal, né? Vocês veem que é decúbito dorsal, só que a parte superior do dorso é baixada e os membros, o que? São elevados. Deve ter muita atenção ao tempo de exposição a essa posição, pois ela pode causar aumento da pressão arterial. Por quê? O coração vai bater mais forte para tentar levar sangue onde? Nos membros inferiores. Então, o coração trabalha mais, tem uma pressão maior para tentar levar o sangue para os membros inferiores. Aí, o que acontece? Há o aumento da pressão arterial. Deve-se desfazer a posição bem devagar, né, a fim de evitar a hipotensão. Se você rapidamente colocar ele na posição decúbito dorsal normal, rapidamente dá uma hipotensão, tá? A cabeça e o corpo são baixados, de forma que o plano do corpo faça um ângulo com a horizontal. Ele é mantido nessa posição com auxílio de quê? De coxins, aqui. Esses aqui é o coxins, ó. Aqui temos coxins. A litotomia é a modificação do decúbito dorsal em que os membros inferiores elevados, abduzidos e fixados em perneiras. Expor principalmente o quê? A região perianal. Elevar os membros inferiores ao mesmo tempo, fixar perneiras metálicas, proteger, indicada para cirurgia o quê? Ginecológicas, proctológicas e curetagem uterina, tá bom? Nós temos também a posição de Fowler. Qual que é essa posição? É uma modificação do decúbito dorsal. Ela é também chamada de posição semi-sentada. Deve-se ter cuidado com o retorno venoso dos membros inferiores, atentar para as lesões dos membros inferiores, utilizando o quê? O apoio de colchões. Aqui, olha, para vocês verem, aqui já tem, olha, tá vendo? Para quê? Para não escorregar, porque se não escorrega, ela vai e acaba descendo e deitando. Atentar para as lesões nos membros superiores, utilizando o apoio dos colchões. Evitar traumas e quedas. O paciente é colocado semi-sentado com o tronco elevado. É a posição indicada para cirurgias de crânio e amidalectomia. Principalmente, tô com alergia. As cirurgias de otorrino, essa é a posição melhor, tá? Prona ou região ventral. Ele é deitado com o abdômen em contato com a superfície do colchonete da mesa. As pernas devem ser mantidas descruzadas e alinhadas. A coluna também deve permanecer alinhada. Utilizar coxins, principalmente por causa disso aqui, da posição do pé, né? Rolos, suporte, proteção e sempre evitar sempre ter um colchão, para quê? Para evitar esse contato do paciente diretamente com a mesa inox. Porque como a gente está falando de cirúrgico, a gente fala a nossa matéria é de centro cirúrgico, a gente então, quando é CTI, essas coisas, ainda tem um colchão.
Se é cirurgia, tem a mesa inox, mas coloca um pano, tá? É indicado para cirurgia principalmente da face posterior do corpo, cabeça, coluna, dorso, reto e membros inferiores. Nós temos também a canivete genopeitoral. É uma modificação do decúbito ventral, em que os quadris são colocados sobre o travesseiro, na dobradura de quê? De 90 graus, elevando-os e abaixando a cabeça. As nádegas são afastadas, com tiras largas de esparadrapo, indicado principalmente para quê? Para cirurgias hemorroidectomia, proctológicas. Nós temos também o decúbito lateral. O paciente fica deitado sobre o lado, não afetado, um travesseiro é colocado sobre a cabeça e outro entre os membros inferiores. A perna de baixo é flexionada, aproximando o joelho e quadril. A perna de cima fica reta ou levemente fletida. Ela é indicada para cirurgia de rins, tórax e quadril. Então, a gente é a toractomia, ok? Mesa ortopédica. Ela é utilizada para quê? Para tratamento cirúrgico de fraturas de fêmur, quadril ou colocação de gesso. Posicionamento em decúbito dorsal ou lateral, após o paciente ser anestesiado. Ter cuidado com as extremidades, queda e exposição de extensão. Vamos voltar. Então, nós temos várias posições. Então, nós temos a posição Foley, que é essa. Nós temos a semi-Foley, a Trendelenburg, reverse Trendelenburg. Ou seja, Trendelenburg que os membros inferiores são elevados e reverse Trendelenburg, os membros inferiores são o membro superior que é elevado. Tá? Esses são os tipos, gente, de posicionamento em cirurgia, tá? Então, vamos recapitular. O principal objetivo do posicionamento é o quê? Promover o quê? Uma ótima exposição do sítio cirúrgico e ao mesmo tempo que a prevenção de complicações decorrentes do posicionamento cirúrgico. O enfermeiro, ele compartilha com a equipe, cirurgião, anestesista e pessoal de enfermagem, a decisão do melhor posicionamento do paciente para facilitar o quê? As atividades durante o ato anestésico cirúrgico. O decúbito dorsal é a forma mais comum natural do corpo em repouso. A posição Trendelenburg é a variação do decúbito dorsal, em que a parte superior do dorso é abaixada e os membros são elevados. Ou então tem a reverse Trendelenburg, né? Que é ao contrário. Na litotomia, o paciente é colocado em decúbito dorsal, com as pernas fletidas em ângulo reto, que é como se fosse a posição ginecológica, mas a gente não fala posição ginecológica, a gente fala litotomia, ok? Na posição Foley, a modificação do decúbito dorsal para a posição semi-sentada. A gente pode falar assim, tá, gente? Posição ginecológica. Mas essa posição, às vezes, eles usam, se você falasse ginecológica, ela é só para mulher. Só que essa posição, a gente coloca também homem para fazer outros tipos de cirurgia. Então, se você falar ginecológica, para homem vai ficar muito estranho. Aí você fala litotomia. Na posição ventral, o paciente ele é deitado com o abdômen em contato com o quê? Com a superfície do colchonete ou da mesa. A posição canivete genopeitoral é a modificação, então, do decúbito ventral, em que os quadris são colocados como? Sob o travesseiro, na dobradura da mesa, 90 graus, elevando-se, abaixando a cabeça. No decúbito lateral, o paciente fica o quê? Deitado sobre o lado não afetado. Um travesseiro é colocado sobre a cabeça e outro entre os membros inferiores.
A perna de baixo é flexionada, aproximando o joelho, e o quadril, e a perna de cima fica o quê? Reta ou levemente fletida. A mesa ortopédica ela é utilizada para tratamento cirúrgico de fratura, principalmente de quê? De fêmur, quadril ou colocação de gesso. Gente, na cirurgia de fêmur, ela é muito delicada. Infelizmente, ela é muito delicada porque atinge muito idoso. E quando a fratura de fêmur, se o fêmur, ele é o nosso maior osso, e se ele quebra, ele tem exposição de gordura. Aí, se tem exposição de gordura, pode cair essa gordura na corrente sanguínea. Cair na corrente sanguínea dá êmbolo, no êmbolo da embolia pulmonar ou da trombose e por aí vai. Tá? Por isso que fratura de fêmur, principalmente em idoso, é muito perigoso. O principal objetivo é promover a ótima exposição, nós já falamos, a posição de Trendelenburg, litotomia, posição de Fowler, a modificação de decúbito dorsal para a posição semi-sentada. Na posição vertical, o paciente é deitado com o abdômen em contato com a superfície colchonete, falamos sobre isso. A posição canivete higiene-peitoral é a de 90 graus. No decúbito lateral, o paciente, então, fica deitado sobre o lado não afetado. Um travesseiro é colocado sobre a cabeça e outro entre os membros inferiores, porque depois vocês podem tentar deitar, a gente não consegue. Para você ficar deitado lateralmente, anatomicamente você ficar corretamente, né, lateralizado, você precisa colocar um travesseiro entre as pernas, os membros inferiores, tá? A perna de baixo, ela é flexionada, aproximando o joelho e o quadril, e a perna de cima fica reta, levemente fletida. A mesa ortopédica, então, igual a gente falou, para tratamento de fratura de fêmur, quadril ou colocação de gesso. Ok? Na próxima aula, então, eu comentei com vocês, nós vamos começar a falar sobre... Deixa eu até ver aqui. Eu vou voltar aqui, tá, pessoal? Próxima aula nossa, nós vamos estar falando sobre drenos. Deixa eu voltar aqui. Sonda. Na verdade, pessoal, a sondagem é feita por enfermeiro superior. A gente estava até discutindo sobre isso, tá? Mas quando você está lá no agito, acaba sobrando para o técnico. Ele não pode fazer, né? Mas ele tem que entender como se faz. Então, a gente vai falar na assistência de enfermagem ao paciente cirúrgico, tá? Nós vamos falar sobre o perioperatório, pré-operatório, nós vamos falar sobre as intervenções gerais de enfermagem, nós vamos falar, aí, como a gente está falando de cirurgia, o que a gente vai ter que falar sobre os tipos de complicações intraoperatórias que a gente tem, náusea, anafilaxia, hipóxia. O que é hipóxia? A falta de oxigênio, né, por um tempo, rapidamente. Hipotermia, que é a diminuição da temperatura, hipertermia, que é a elevação da temperatura, e a coagulação, que a gente vê sobre os êmbrios. A gente também vai falar sobre o pós-operatório, tá? E uma das coisas que a gente vai falar é sobre os drenos, sondas. A gente tem vários tipos de dreno, tá? E vários tipos de sonda. Nós temos a sonda gástrica e enteral, nós temos a drenagem torácica, tá vendo? A gente tem vários tipos de dreno, a gente tem dreno de tórax, ok? E isso eu já quero que vai ser um dos nossos exercícios de hoje, que eu quero que vocês já pesquisem, vou colocar aqui para vocês. Ah, ok, nós vamos com calma, já estou falando para vocês.
Mas eu vou perguntar quais são os tipos de dreno e quais são os tipos de sonda. Quais são os tipos de sonda? É a nasogástrica, nasoenteral, nasoentérica, e nós temos também a vesical, a teteris vesical. Okay? Então, eu quero que tenha de alívio e tenha de demora, o de vesical. Mas eu quero que vocês pesquisem, eu quero que vocês já vão olhando, estudando sobre isso, para quando eu falar sobre isso na próxima aula, vocês pelo menos já trabalharam sobre isso, tá bom? Então, vamos aqui para o exercício. O exercício deve ser realizado à mão e entregue na secretaria até terça-feira que vem, ou seja, até dia 1º de junho, tá? Ele pode ser entregue na secretaria. Deve ser realizado à mão e entregue na secretaria. Tem gente enviando por e-mail, só que eu preciso desse exercício nas minhas mãos, realizados em mão, para me dar o valor total do exercício, tá? Eu estou vendo que está sendo entregue, eu quero que vocês coloquem observação, se for entregue mas eu preciso deles, porque eu só dou nota com eles em mão, ok? Então, vamos lá, exercício. De quem é a responsabilidade de definir o posicionamento cirúrgico do paciente? 2, cite e explique as regras gerais do paciente cirúrgico. Em quais tipos de cirurgia o paciente é posicionado em posição decúbito dorsal? Quais cuidados devem ser tomados? Explique, por favor, a posição de Trendelenburg. Quais riscos ela pode trazer ao paciente, quais situações ela é utilizada. E a pesquisa que eu quero que vocês façam. Quais são os tipos de drenos e sondagens, tá? Quero só que cita, tá? Quais são os tipos de drenos? Eu tenho dreno de tórax, eu tenho dreno, tá? E quais são os tipos de sonda? Eu tenho sondagem de demora, de alívio, beleza? Pessoal, nós estamos numa época que a nossa área está em grande demanda, tá? Estudem bastante, está precisando de muitos profissionais, muitos, estudem, não atrasem com seus exercícios, porque os profissionais estão sendo catados para ser trabalhados, tá bom? Agilizem para a gente entrar bem rápido nesse mercado, ok? Pessoal, fiquem com Deus, Deus abençoe, estudem bastante, que a única coisa que ninguém te tira é o conhecimento. Deus abençoe. Até a próxima.